ou indireto do projeto, em especial aos adolescentes que me dirigiram seus questionamentos. As perguntas que chegaram a mim foram bastante provocadoras, intrigantes, e todas são bastante pertinentes. Desigualdade, para mim, vem com a ausência de justiça. Quando a diferença, né, ela é apagada, né, no sentido de que todas as pessoas têm as suas singularidades desconsideradas ou desprezadas, né, ou quando essa diferença ela é supervalorizada, no sentido de colocar, né, determinados grupos ou pessoas como inferiores ou superiores uns aos outros. Ou seja, quando essa diferença é usada para hierarquizar pessoas ou grupos, né, colocando em posições de superioridade ou inferioridade. A justiça, então, seria quando todas as pessoas têm acesso aos mesmos espaços, os mesmos direitos e as mesmas oportunidades, só que de modos diferentes, cada um, né, de acordo com a sua necessidade. Infelizmente, sim, e como pessoa com deficiência física, quando me perguntam sobre isso, eu lembro das vezes em que eu fui impedida de acessar determinados espaços pela ausência de acessibilidade enquanto direito, né, que eu tinha, ou quando a minha capacidade de aprender ou de realizar coisas foi posta em dúvida, questionada, por conta supostamente, né, dessa condição de deficiência com a qual eu convivo. Eu acredito que a gente está no caminho de um sistema de ensino sem desigualdade quando a gente conhece e reconhece nossos direitos, né? E quando a gente reconhece eles não como um favor nem como um privilégio, que não são, mas como direitos, né? E também quando a gente luta, né, pelo cumprimento da lei, pelo que é assegurado por lei, porque as leis existem para sustentar esses direitos e para garantir que eles sejam cumpridos. Então, enquanto cidadãos, né, e cidadãs, a gente tem o dever também, né, de fiscalizar. Enquanto mulher com deficiência, eu tenho procurado trabalhar essa psicologia, levando a maioria das pessoas o conhecimento acerca do universo das pessoas com deficiência, tentando levar também a construção de valores que dialoguem, valores e práticas também, né? Que dialoguem, que digam respeito com a inclusão, né? Sem deixar de considerar que a saúde mental, ela perpassa não só por as questões individuais, mas também as questões sociais, políticas e econômicas. Então, a responsabilidade por uma saúde mental equilibrada não passa só pela dimensão individual, mas também coletiva. Em um outro momento, eu sei que isso vai acontecer, infelizmente. Então, eu tenho procurado me preparar da maneira que eu posso para enfrentar essa situação da melhor forma possível quando ela aparecer. É necessário que a diversidade, que a diferença, ela seja entendida como uma regra e não como uma exceção, né? Porque todos nós, em alguma medida, somos diferentes. Em alguma esfera da nossa particularidade, da nossa vida, a gente é diferente. Ninguém é igual a ninguém. E que a inclusão, ela seja entendida como um valor, como um princípio da sociedade, como um olhar diferente diante da vida, e não como
um trabalho ou como algo que exija sacrifício, como algo dispendioso, mas como uma forma diferente e mais justa de olhar a vida. Que além do estudo, né, se haja a aproximação com essas pessoas e com o universo delas, e também haja um trabalho que ultrapasse a sua área de saber. Se uma sociedade, né, não abraça a diferença, não reconhece a diferença, não admite que ela existe e não acolhe, ela é deficiente. A deficiência, o equívoco, o que é passível de correção é a sociedade e os valores dela, e não o sujeito em sua diferença. A pandemia já acelerou uma série de transformações que a gente já vivia, né? E trouxe uma realidade que de vez veio para ficar, né? É inevitável, mas a gente tem que ter muito cuidado na hora de pensar esse fenômeno, né? Porque, por exemplo, no acesso à educação, né? A educação e o ensino à distância, o ensino remoto que a pandemia trouxe. A gente não pode pensar apenas na continuidade das aulas, por exemplo. A gente tem que pensar como essas aulas vão continuar, né? E os grupos que vão ser contemplados por isso, de que modo isso vai chegar a eles. Não só o que vai ser feito tem que ser pensado, mas para quem e como. Porque como a gente trabalha na psicologia, existe algo chamado análise de território. É preciso se considerar as realidades diversas, tanto a nível nacional, quanto a nível regional, quanto a nível estadual, as particularidades de cada população, as necessidades de cada população, o nível de recursos que cada população tem. Então, condições de gênero, classe, raça, condição socioeconômica, que são chamados marcadores sociais da diferença, tudo isso tem que ser considerado na hora de se pensar, por exemplo, a implementação de um ensino híbrido, de um ensino remoto, de um ensino à distância. A gente tem que pensar no acesso à internet, no acesso, por exemplo, a equipamentos de tecnologia e em algo também conhecido como letramento digital, que é a familiaridade que as pessoas têm ou não com determinadas tecnologias e com o uso delas. Então, tudo isso tem que ser pensado para que o ensino, enquanto direito, né, chegue da maneira mais justa para todo mundo, acesse todo mundo e cada um de uma maneira mais justa. É isso. Bom, acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, Acabou, pessoal! Já posso ir para casa?